A Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Capítulo 1. Sobre as Sagradas Escrituras. 1. A Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos, embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim, não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua Igreja, e posteriormente, para a melhor preservação e propagação da verdade, bem como para o mais seguro estabelecimento e consolo da Igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz das Sagradas Escrituras indispensáveis. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo estão agora completados. 2. Sob o nome de Sagradas Escrituras, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são os seguintes: do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, primeira e segunda carta a Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, primeira e segunda carta de Pedro, primeira, segunda e terceira carta de João, Judas, Apocalipse. Todos os quais são dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e vida. 3. Os livros comumente chamados apócrifos não são de inspiração divina e não fazem parte do cânon ou regra da Escritura, e, portanto, não são de autoridade para a Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou usados, senão como escritos humanos. 4. A autoridade da Sagrada Escritura, razão pela qual deve ser crida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende completamente de Deus, que é a própria verdade, o seu autor. Portanto, ela deve ser recebida porque é a palavra de Deus. 5. Nós podemos ser movidos e induzidos pelo testemunho da Igreja de Deus a uma alta e reverente estima pelas Sagradas Escrituras. E o caráter celestial do seu assunto, a eficácia da sua doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar toda a glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho da salvação do homem, bem como por suas muitas outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição. Todos esses são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo que testemunha por meio da palavra, e com a palavra em nossos corações. 6. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, bem como para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado, ou necessariamente contido na Sagrada Escritura, ao que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições de homens. No entanto, nós reconhecemos a necessidade da iluminação interior do Espírito de Deus para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra. Também reconhecemos que há algumas circunstâncias concernentes ao culto a Deus e ao governo da Igreja, comuns às ações e sociedades humanas, que devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, as quais devem sempre ser observadas. 7. Nem todas as coisas em si mesmas são igualmente claras na Escritura, nem igualmente claras a todos. Ainda assim, aquelas coisas que necessitam ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação, são tão claramente propostas e desveladas em algum ou outro lugar da Escritura que não apenas os doutos, mas também os indoutos, ao fazer uso adequado dos meios ordinários, podem alcançar uma compreensão suficiente delas. 8. O Antigo Testamento em hebraico, que era a língua nativa do povo de Deus no passado,
E o Novo Testamento em grego, que na época em que foi escrito era mais comumente conhecido entre as nações, são imediatamente inspirados por Deus e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos os séculos. Portanto, eles são autênticos, e a Igreja deve apelar para eles quando houver quaisquer controvérsias sobre a religião. Mas, porque essas línguas originais não são conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras, e é ordenado, no temor de Deus, a lê-las e a examiná-las. Elas devem ser traduzidas para a língua comum de cada povo aonde chegar, para que a palavra de Deus habite abundantemente em todos, e eles possam adorá-lo de uma maneira aceitável, e pela paciência e consolação das Escrituras possam ter esperança. 9. A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. E, portanto, quando houver uma questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer Escritura, que não é múltiplo, mas único, esse pode ser investigado por meio de outros textos que o expressem mais claramente. 10. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias da religião devem ser determinadas, e todos os decretos de concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens e espíritos particulares, devem ser examinados, e em cuja sentença devemos nos firmar, não pode ser outro senão as sagradas escrituras anunciadas pelo Espírito. Então, de acordo com o que a Escritura anuncia, nossa fé é finalmente decidida.